Bom, pessoal, vamos lá. Eu não vou perder muito tempo, então eu vou fazer um resumo, vou mandar o resumo para vocês, que está indo junto, na verdade, com o vídeo, e vou falar aqui, vou dar uma aula, né, resumida do que foi o segundo reinado, para que vocês consigam aí fazer o testão. Bom, vamos lá então. Primeira parte. Nós vimos as aulas de história lá na escola que após a abdicação do Dom Pedro I, ocorreu o período que nós conhecemos como regência, porque o herdeiro do trono, o Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, era um menino de 5 anos. Um menino de 5 anos não podia assumir o trono, né? Então, a Constituição de 1824 dizia o seguinte: olha, na impossibilidade do herdeiro assumir, seria formada uma regência. Então, aí nós vimos, né, que primeiro se formou uma regência provisória, depois uma regência trina permanente, depois foi feita uma reforma, né, o ato adicional de 1834, que transformou a regência trina em regência una, né, e aí o primeiro regente foi o Diogo Antônio Feijó, que era um exaltado, né, e depois um moderado, que foi o Araújo Lima, né, e quando o Araújo Lima assume, o Araújo Lima ele era um moderado, e é conhecido como regressista, né? Porque enquanto o grupo do Diogo Antônio Feijó defendia o federalismo, maior autonomia das províncias, o grupo do Araújo Lima defendia a centralização do poder. O período regencial, como nós vimos, foi um período de muitas revoltas, né? Então nós tivemos a cabanagem, a balaiada, né? A sabinada, a farroupilha no sul do Brasil, né? A revolta dos cabanos, né? Então foi um período de muita instabilidade e de muitos conflitos. E o os exaltados, quando se perceberam fora do poder, o que eles vão pensar? Bom, para a gente conseguir voltar ao poder, nós vamos dar um golpe. E como que foi esse golpe? É o conhecido golpe da maioridade. Então, os exaltados, eles vão chegar até o Dom Pedro, né, e vão perguntar se ele quer assumir o trono, ele vai dizer quero já, e a partir daí é que nós conhecemos o chamado golpe da maioridade. Tá? É isso que foi o golpe da maioridade. Não houve uma alteração na Constituição de 1824, permitindo que o Dom Pedro, aos 14 anos, assumisse, não. Simplesmente os exaltados chegaram e perguntaram para o Dom Pedro se ele queria assumir, e ele disse, quero já. E por que que o grupo que estava no poder, os moderados, não foram contra? Porque eles não foram contra porque era o imperador. Eles não podiam ir contra o imperador. Fora que eles também acreditavam que se o Dom Pedro assumisse o trono, todas aquelas revoltas, elas iriam acabar. Então, o fato é que ocorre o chamado golpe da maioridade. Através desse golpe da maioridade, Dom Pedro, né, Dom Pedro II assume o poder aos 14 anos, no ano de 1840. De 1840 até 1889, nós vamos ter o que nós conhecemos como Segundo Reinado, onde o Brasil foi governado por Dom Pedro II, né? Bom, primeira coisa que nós temos que falar a respeito do Segundo Reinado é o seguinte: durante o Segundo Reinado, o Dom Pedro II, ele consegue, né, acalmar os ânimos no Brasil. O Dom Pedro ele consegue acabar com todas essas revoltas que estavam acontecendo durante o período regencial. O Dom Pedro ele consegue acabar com todas essas revoltas. Então, a primeira característica do Segundo Reinado é que foi um período de grande estabilidade. Tá? Enquanto a regência foi um período de instabilidade, o segundo reinado foi um período de muita estabilidade, certo? Bom, agora vamos falar de política no segundo reinado. Pessoal, lembra que lá na regência nós tínhamos o partido exaltado, o partido moderado e o partido restaurador, que era o partido que defendia a volta do Dom Pedro I. Quando o Dom Pedro I morre, não faz sentido mais esse partido. Então nós vamos ter só dois partidos, os exaltados e os moderados. Já no final ali do período regencial e início do segundo reinado, esses dois partidos, exaltados e moderados, desculpe, vão mudar de nome. Os exaltados vão passar a se chamar de Partido Liberal. E os moderados
Vão se chamar Partido Conservador. Durante todo o segundo reinado, esses dois partidos vão estar na disputa. Partido Liberal e Partido Conservador. Então, pensou em segundo reinado, pensou em Partido Liberal e Partido Conservador. Pessoal, esses dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, estavam sempre em atrito, estavam sempre brigando um com o outro no início do segundo reinado, né? E isso não era bom para o país. E esses dois partidos, pessoal, não tinham diferença ideológica nenhuma. O que eles queriam era estar no poder, né? Então, por exemplo, quando o liberal estava no poder, eles nunca desfaziam o que os conservadores tinham feito. E vice-versa, quando os conservadores estavam no poder, eles nunca desfaziam aquilo que os liberais haviam feito, né? Então, na verdade, esses partidos não tinham diferença, eram farinha do mesmo saco, tá? Eram iguais, não tinham diferenças ideológicas, certo? Mas eles vão brigar para se manter no poder, né? Esses dois partidos, o liberal e o conservador. Até que o Dom Pedro, no ano de 1847, ele vai achar a solução para acabar com essa briga entre esses dois partidos. O Dom Pedro II vai instaurar aqui no Brasil o que nós chamamos de parlamentarismo às avessas. E por que parlamentarismo às avessas? Porque vai funcionar da seguinte forma. Vamos entender como é que funciona o parlamentarismo. O parlamentarismo, vamos pegar a Inglaterra como exemplo. O parlamentarismo, ele funciona da seguinte forma. Eu tenho a população que vota nos deputados, certo? Os deputados são eleitos. E lá no parlamento, entre os deputados, eles vão eleger o primeiro-ministro, certo? E esse primeiro-ministro é quem vai governar o país. E no caso do rei, o rei vai apenas reinar, o rei não tem poder. É o caso da Inglaterra, como por exemplo a Rainha Elizabeth, agora o rei Charles terceiro, ou seja, quem manda é o parlamento, quem governa é o parlamento e quem escolhe os deputados, né, é o povo. No Brasil, não vai ser assim. Esquece. O Brasil é Brasil, né? Então, no Brasil não foi dessa forma. Como que foi no Brasil? Quando a gente fala de parlamentarismo às avessas, é porque no Brasil funcionou da seguinte forma. O imperador, o Dom Pedro, ele é que escolhia o primeiro-ministro, ou conhecido também como presidente do Conselho de Ministros. O Dom Pedro II é que escolhia o primeiro-ministro. Então, ele escolhia o primeiro-ministro e ele ficava intercalando. Uma hora esse primeiro-ministro era do Partido Liberal, outra hora ele era do Partido Conservador. Então, eles ficavam se alternando no poder. Então, Dom Pedro escolhia um primeiro-ministro liberal. Vamos imaginar que esse primeiro-ministro era do Partido Liberal e o parlamento, em sua maioria, era conservador. Então, o primeiro-ministro e o parlamento entravam em conflito. O que o Dom Pedro II fazia? Ele tinha o poder moderador, lembra? O Dom Pedro II ia lá, dissolvia o parlamento, convocava novas eleições. Obviamente, as eleições elas eram fraudadas, né? E o Partido Liberal vencia as eleições e, a partir daí, o ministro, que era um liberal, conseguia governar, né? E, dessa forma, o Dom Pedro ia fazendo a alternância desses dois partidos no poder. Então, uma hora era um liberal que estava no poder, outra hora era um conservador. E assim ele conseguia conciliar e evitar os conflitos entre esses dois partidos aí na questão política, certo? Bom, ainda falando, né, em questões políticas e agora entrando também na economia, é o seguinte. Durante o período do Segundo Reinado, nós estamos vivendo na Europa também o período da Revolução Industrial, né? Nós vamos estar iniciando a Segunda Revolução Industrial. E a Inglaterra, ela foi o país pioneiro na primeira Revolução Industrial. A Inglaterra era um país extremamente industrializado, certo? E a Inglaterra tinha relações comerciais com o Brasil. Vocês devem se lembrar quando o Dom Pedro, né, quando a família real, desculpe, quando a família real veio para o Brasil, e ela fez um acordo em 1810 com os ingleses, aquele acordo de comércio e amizade, onde todo produto inglês que entrasse no Brasil seria mais barato, teria um imposto mais barato, né?
Até os produtos que vinham de Portugal teriam um imposto mais caro do que aqueles que vinham da Inglaterra. Porém, o Dom Pedro II, em 1844, né, ele vai decidir o seguinte: olha, aquele acordo lá do passado, eu não vou renovar ele. Ou seja, os produtos da Inglaterra não vão ser privilegiados. Os produtos da Inglaterra não terão impostos mais baratos. É a chamada Lei Alves Branco, de 1844. O que que essa lei dizia? Olha, essa lei dizia o seguinte: olha, os produtos que vierem de fora, seja da Inglaterra ou de qualquer outro lugar, terão impostos altos, né? Os impostos serão mais altos. Então, os produtos da Inglaterra passaram a ter 60% de imposto em cima. Então, ficaram muito caros os produtos da Inglaterra e produtos vindo de outros países. Tá? Então, a Lei Alves Branco, né, aumentava os impostos de produtos vindo de outros países, vindo de outros lugares, de outros países. Tá? Essa lei de 1844, certo? De certa forma, essa lei beneficiou o Brasil, porque se o produto que vinha de fora estava muito caro, aqui no Brasil começou um processo de industrialização, de desenvolvimento da economia, né? Então, de certa forma, essa lei foi boa porque começou a desenvolver a economia aqui no Brasil com as primeiras indústrias, certo? Bom, quando a Inglaterra fica sabendo dessa lei, né, da Lei Alves Branco, que vai aumentar o imposto dos produtos ingleses, obviamente a Inglaterra não gosta disso, e a Inglaterra vai tomar uma medida. No ano seguinte, em 1845, a Inglaterra vai criar a lei chamada Lei Bill Aberdeen. O que é essa lei Bill Aberdeen? Eu não sei falar muito inglês, então vai ser assim mesmo. Essa lei dizia o seguinte, olha, que os navios da Inglaterra poderiam capturar navios com escravos no Oceano Atlântico. Então, os navios da Inglaterra, eles iam ficar patrulhando o Oceano Atlântico. E se eles encontrassem navios vindo da África com escravos, os ingleses iam capturar esses navios, levá-los de volta para a África e soltar os africanos de novo na África. Então, a Inglaterra ficaria patrulhando como resposta a essa lei, ela ia ficar patrulhando o Oceano Atlântico e capturar os navios com escravos. A gente tem que lembrar que os escravos eram a principal mão de obra do Brasil, tá? Bom, 5 anos depois, em 1850, né, foi criada aqui no Brasil também a Lei Eusébio de Queiroz. E o que que foi a Lei Eusébio de Queiroz? A Lei Eusébio de Queiroz proibia, né, o tráfico de escravos dentro do território brasileiro, ou seja, não poderia mais chegar escravos aqui no Brasil vindos da África. A Lei Eusébio de Queiroz dizia isso, certo? Que não podia mais vir escravos da África para o Brasil. De certa forma, essa lei foi criada porque os ingleses passaram a pressionar o Brasil para que o Brasil acabasse com a escravidão. Então, aos poucos, o Brasil foi criando essas leis aí. Porém, dentro do território brasileiro, o comércio de escravos, ele de uma região para outra, ele continua existindo, né? Bom, o que acontece? Durante esse período do Segundo Reinado, na economia, o principal produto que nós vamos ter é o café. O café vai ser o grande destaque da economia nesse momento aqui no Brasil. O café vai ser o principal produto que o Brasil vai vender para o mundo. É o café durante o Segundo Reinado. O café ele vai entrar aqui pelo estado do Pará, depois ele vai vir aqui para o Rio de Janeiro, depois para São Paulo, no chamado Oeste Paulista. E a principal mão de obra das lavouras de café era a mão de obra escrava, principalmente ali na região do Vale do Paraíba, na região do Rio de Janeiro, era a mão de obra escrava. E quando é criado lá a Lei Bill Aberdeen e a Lei Eusébio de Queiroz, os fazendeiros vão começar a ser prejudicados, né? Porque era a principal mão de obra das fazendas de café, né? Os fazendeiros do Rio de Janeiro foram muito prejudicados. Os fazendeiros de São Paulo, que produziam café, eles começaram a perceber que era mais vantajoso ter o imigrante, né? E também perceberam que em algum momento os escravos iriam acabar. Então, os fazendeiros de São Paulo começaram a atrair imigrantes italianos e alemães, mas principalmente italianos, para o Brasil, para que esses imigrantes trabalhassem nas lavouras de café, tá? Isso ocorreu, então, aqui em São Paulo, no oeste paulista.
Foi incentivada também a vinda de imigrantes para o Brasil, porque naquela época tinha a ideia de se fazer o branqueamento da população. Mais da metade da população do Brasil era de negros. Então, quando você permite, né, atrai a vinda de imigrantes para o Brasil, você está querendo ter mão de obra, eles queriam ter mão de obra, não é? Povoar determinadas áreas estratégicas e, mais do que isso, fazer o branqueamento da sociedade, tá? Era o que eles acreditavam, que para o país se desenvolver era necessário fazer ali o branqueamento da sociedade. Por isso, atraíram tantos imigrantes, né, italianos e imigrantes alemães para o Brasil, certo? Bom, e por que esses imigrantes vieram para cá? Porque a Itália e a Alemanha estavam em guerra, estavam em processo de unificação, não eram países ainda, então eles estavam em guerra, então tinha muita gente fugindo de lá. E aí o Brasil percebe essa oportunidade e acaba trazendo para cá, atraindo esses imigrantes para o Brasil, certo? O problema foi o seguinte: inicialmente, os fazendeiros é que pagavam a passagem desses imigrantes, né? E aí o fazendeiro pagava a passagem do imigrante, da família dele, e o imigrante já chegava aqui endividado. Aí ele ia para a fazenda, ele recebia um salário muito baixo, descontava o preço da passagem, ele tinha que comer, ele mandava marcar na vendinha. E no final do mês, quando ele recebia, gente, ele não recebia salário nenhum. E no final das contas, ele continuava sempre endividado ali com os fazendeiros, né? E muitos imigrantes começaram a reclamar disso. E os próprios fazendeiros também começaram a reclamar porque os imigrantes não queriam mais vir para o Brasil, né, nessas condições. Foi quando eles começaram a pressionar o Dom Pedro, e o Dom Pedro vai fazer o sistema de parceria. O que era o sistema de parceria? O Dom Pedro, então, pagava a passagem desses imigrantes para o Brasil e mandava para as fazendas esses imigrantes, tá? Então, era dessa forma que passou a ser feita a vinda do imigrante, certo? Mas esses imigrantes vinham para ocupar áreas estratégicas, fazer o branqueamento e servir como mão de obra aqui no Brasil, certo? Bom, outra coisa importante, né, a respeito aí do Segundo Reinado. Em 1850 também foi criada a chamada Lei de Terras. O que que era a Lei de Terras? Antigamente no Brasil, todas as terras que eram do governo, você podia chegar e ocupar aquela terra. Você chegou, ocupou, pronto, acabou. Vai produzir naquela terra, aquela terra é sua. Os fazendeiros começaram a pressionar o governo brasileiro, na época, começaram a pressionar o Dom Pedro, para que o Dom Pedro criasse uma lei aonde você só poderia adquirir terra, né, através da compra, ou seja, através do dinheiro. Então você não podia mais ocupar uma terra que fosse do governo, tá? E por que que os fazendeiros fizeram isso? Porque eles tinham medo que os imigrantes italianos, né, saíssem das fazendas e fossem procurar terras, e até mesmo os ex-escravos, né? Conforme eles perceberam que a escravidão ia acabar, eles tinham medo desses escravos adquirirem terras. Então, esses fazendeiros pressionam Dom Pedro para que o Dom Pedro criasse essa lei de terras que dizia que você só poderia comprar terra, né? Você só poderia adquirir terra através da compra. E quem ia comprar terra? Era o escravo? Era o imigrante que não tinha dinheiro? Não, era quem já tinha terra. É a partir daí que começa essa grande desigualdade no Brasil, onde há uma grande concentração fundiária, ou seja, quem já tinha terra vai ter mais terra, certo? Então essa é a famosa lei de terras, certo? Durante aí o segundo reinado aqui no Brasil, certo? Bom, pessoal, a Inglaterra continuou pressionando o Brasil para que o Brasil acabasse com a escravidão. Então foi criado primeiro lá a Lei Eusébio de Queiroz, depois foi criada a Lei do Ventre Livre, onde os escravos, as crianças seriam livres, e na prática essa lei também não funcionou. Depois foi criada a Lei do Sexagenário, que o escravo, a partir dos 60 anos, seria livre, mas é uma lei que também não funcionou porque os escravos não chegavam aos 60 anos, né? E por fim, a princesa Isabel, né, assina a famosa Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, dando fim à escravidão aqui no Brasil, certo? Bom, e a partir daí, nós vamos caminhar para o fim do segundo reinado, tá? Mas o fim do segundo reinado é assunto para outro momento. Eu queria falar com vocês também o seguinte: durante o segundo reinado, por volta ali de 1850, 1860, nós tivemos um grande surto industrial aqui no Brasil,
né? Liderados por um cara chamado Irineu Evangelista, o Barão de Mauá. Esse cara era um cara muito rico, inclusive mais rico que o próprio Dom Pedro, era um dos caras mais ricos do mundo. Era dono de banco, era dono de fábrica, era dono de ferrovia, né? Enfim, e o Barão de Mauá investiu muito aqui no Brasil, né? O Barão de Mauá construiu muitas ferrovias, estradas de ferro para deslocar o café aqui no Brasil. As estradas de ferro serviam para o café se deslocar aqui no território brasileiro, né? Então o Barão de Mauá investiu muito aqui no Brasil. O Brasil se desenvolveu muito na época do Barão de Mauá, de 1860, 1870, mais ou menos, né? Então o Brasil se desenvolveu muito com ele, porque ele era um homem muito rico e que investia muito no território brasileiro, né? Que investia muito no Brasil. Era dono de indústrias, de bancos, enfim, né? E muito rico. Então ele investiu muito no Brasil durante esse período. A principal mão de obra nessa época foi os imigrantes italianos também. Porém, o que aconteceu? Os fazendeiros não queriam dividir as atenções com o Barão de Mauá, né? Que estava industrializando o Brasil. E aí, os fazendeiros começaram a pressionar o Dom Pedro para o Dom Pedro cortar as asinhas, né, do Barão de Mauá. Ou seja, para o Dom Pedro começar a criar empecilhos para o Barão de Mauá não criar mais indústrias aqui no Brasil, enfim, né? No final das contas, o Barão de Mauá, ele vai morrer pobre, porque ele vai à falência, certo? Ele vai à falência, certo? Mas durante, um período aqui no Brasil, nós tivemos aí a figura do Barão de Mauá, que desenvolveu e muito o território brasileiro, porque era um homem muito rico, certo? Bom, pessoal, resumi aqui para vocês o que vai cair no testão, tá? Em sala de aula, na semana que vem, depois do testão, aí nós vamos falar a respeito, novamente, né, do segundo reinado, das leis abolicionistas e do fim do segundo reinado, ou seja, o que levou o Dom Pedro a ser retirado do poder. Mas tudo isso que eu falei, gente, até agora aqui, e o que está no resumo, é o que vai cair no testão, né? Então vai cair, por exemplo, no testão a questão do golpe da maioridade, né? Vai cair a questão dos imigrantes, que eu falei, né? Que os imigrantes vieram para cá para ocupar áreas estratégicas, servir como mão de obra e fazer um branqueamento da sociedade. Vai cair sobre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Esses dois partidos não tinham nenhum tipo de diferença ideológica, eles eram iguais, certo? Então, vai ser essas questões aí que, mais ou menos, o textão vai se basear, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. E leiam o resumo e assistam esse vídeo, quantas vezes for preciso.